Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Descomplicando a Harmonização Orofacial. O meu objetivo é ajudar vocês, dentistas, médicos, biomédicos, estudantes, a aumentarem os seus conhecimentos sobre o assunto aí de harmonização, tá certo? Eu sou a doutora Cássia Sigueta, especialista em harmonização orofacial. E o tema do nosso vídeo de hoje é preenchimento labial. O que é o preenchimento labial? O preenchimento, ele vai além de proporcionar lábios atraentes e simétricos, tá? Hoje já caiu por terra aí que preenchimento é só para dar volume nos lábios. A técnica já mostrou benefícios na prevenção do envelhecimento e tanto na harmonização da face como um todo. Então, preenchimento labial ajuda no envelhecimento e ajuda na harmonização no geral, né? Fazendo uma projeção, um volume, um contorno, enfim. Não é apenas para deixar um lábio mais carnudo e mais sexy. Ela tem outras finalidades também, tá? Então, preenchimento labial, aliás, os preenchedores, né, que podemos preencher o lábio, temos 3 tipos. Temos os preenchedores temporários, os preenchedores permanentes e o semi-permanente, tá? No temporário, a gente tem o ácido hialurônico e temos também a nossa própria gordura, a gordura autógena. Eu trabalho apenas com ácido hialurônico, tá? E é dele que a gente vai falar hoje. Os preenchedores semi-permanentes são os bioestimuladores de colágeno, hidroxapatita, prolactona. Eu não gosto de fazer lábio com esse tipo de material, tá? E o permanente, que é o PMMA, é o polimetilmetacrilato. Eu também não trabalho com esse tipo de material, tá? Então eu uso apenas ácido hialurônico para fazer preenchimento labial. Então vamos lá. O que é o ácido hialurônico, né? Ácido hialurônico é algo que a gente produz dentro do nosso organismo. Lógico que esse que a gente usa para preenchimento é um ácido hialurônico sintético, né? Ele já vem ali numa ampola, numa seringa, já vem carregado e a gente aplica um ácido hialurônico sintético. Porém, o nosso organismo reconhece ele como ácido hialurônico. Então, ele entende que a gente produziu. Então, o risco de alergia, o risco de rejeição, o risco de problemas com o preenchedor à base de ácido hialurônico é quase nulo, tá? Por isso que ele é o meu material de eleição para preenchimento facial, porque o risco é muito pequeno, é muito baixo, é quase zero, porque ácido hialurônico é algo que a gente produz no nosso corpo, tá certo? Então, desses tipos de materiais que eu comentei, temporário, permanente e semi-permanente, eu uso apenas o temporário, que é o ácido hialurônico, tá? Gordura autógena também é temporária, mas eu não trabalho com preenchimento de gordura autógena. Qual a durabilidade, né, desse preenchedor? Então, o ácido hialurônico num lábio, ele pode durar até 1 ano, tá? De 8 a 12 meses, mais ou menos. Então, é bem legal, dura bastante. E nesse período, ajuda aí na produção de colágeno, na hidratação. E o seu lábio fica com um lábio, uma coloração, uma maciez, um brilho muito mais saudável, tá? Agora vamos comentar aqui um pouquinho sobre os tipos de técnicas ali que a gente pode fazer num lábio, né? Então, a gente pode apenas hidratar, a gente pode fazer apenas o contorno. Às vezes o paciente tem o arco do cupido um mais alto que o outro. Às vezes, com o passar do tempo, com o envelhecimento, a gente perde essa linha entre o vermelho da boca e a pele. Então, o contorno ajuda. Enfim, o contorno ajuda em várias coisas que eu vou entrar em mais detalhes daqui a pouco, tá? Outra coisa seria o volume. Dar volume aos lábios. Quem tem um lábio bem fininho, dar um volume. E a outra técnica seria a projeção. Então, a gente trabalha com esses 4 tipos as 4 tipos de técnica: contorno, hidratação, volume e projeção, tá? São as 4 bases que eu falo, que eu uso aí.
claro que eu preciso avaliar o paciente, o que cada um precisa, qual é a melhor indicação. Então eu vou explicar mais ou menos para que eu uso cada uma, para que a gente possa aí aprender a avaliar, a saber qual é a melhor técnica para ser usada ali naquele caso, tá? Então vamos lá, hidratação. Quando eu uso a hidratação? Quando o paciente não quer dar volume nenhum, quando ele não quer alterar o formato do seu lábio, ele quer apenas brilho, maciez, uma melhor textura e aquele resultado mesmo de um lábio mais hidratado, com uma coloração mais saudável, tá? Normalmente a gente usa aí um ácido hialurônico mais leve, sem muita peso molecular, sem muita consistência, pouca viscosidade, para que ele não dê o volume e faça apenas a hidratação, tá certo? E vamos lá falar agora do contorno, né? Quando que a gente acaba usando contorno? Na verdade, acho que é uma das técnicas que eu mais uso dentro da harmonização em geral, né? Porque o contorno labial, ele me ajuda no quê? A desenhar o arco do cupido, né? Que são esses dois biquinhos aqui. O filtro, que é esse risquinho que a gente tem aqui. Então, ele devolve isso também. E com o passar da idade, a gente vai perdendo tanto o cupido quanto o filtro. Eu uso muito para pacientes que já tá começando aqueles códigos de barra, aquelas ruguinhas aqui periorais. Então a gente faz o contorno, ela ajuda muito na hidratação dessa região e segura bastante ali aquele código de barra. Então eu gosto muito. Outra técnica que eu uso aí dentro de um contorno labial é quando tá com aquele sorrisinho triste, né, caído. Então a gente precisa preencher esse contorno inferior, dar um pouquinho de sustentação aqui no canto de boca, que aí aquele sorriso triste volta a ficar menos caidinho, tá? Então, contorno labial eu uso para essas técnicas. Volume. Quando que eu uso volume? Quando o paciente tem aquele lábio bem desenhadinho, bem bonitinho, porém um lábio fino, tanto inferior quanto superior, tá? Então, a gente vai lá e usa a técnica apenas para volume. Normalmente um material um pouquinho aí mais consistente, mais denso. E a projeção também. Aquele paciente que tem aquele lábio mais para dentro, quer dar aquela projeção, quer deixar o lábio um pouco mais sexy, aí a gente acaba aí usando também o ácido hialurônico um pouco mais pesado e trazendo esse lábio, invertendo ele, né, fazendo ele mais curvadinho, dando uma projeção para eles. Então essas 4 técnicas são as que eu uso de hidratação, contorno, volume e projeção. Tá certo? Se vocês aprenderem a entender o que cada uma faz, é muito mais fácil a gente fazer uma avaliação aí labial, uma avaliação individual, né? Porque você começa a entender o que cada técnica faz, né? O que cada uma vai te ajudar. Se eu preencher bem no tubérculo labial, eu vou dar volume. Se eu preencher no contorno, eu vou dar uma sustentação, né? Se eu usar um material mais leve, eu vou apenas hidratar. Vou contar agora para vocês uma história. A gente sempre tem histórias, né, com os pacientes. A primeira vez que eu fiz um lábio, né, eu preenchi um lábio com ácido hialurônico, foi mais ou menos em 2014, por aí. Não lembro a data certinha, mas eu lembro a situação, sabe? Eu fazendo aquele primeiro lábio, isso foi muito bacana, porque me marcou bastante. E depois disso eu fiquei apaixonada em fazer lábio, né? Eu acho que pro dentista a harmonização facial sem um lábio não dá certo. Então a gente acaba se apegando a detalhes e conhecendo um pouco melhor, talvez, do que alguns outros profissionais, né? Essa parte do lábio, do sorriso. Então eu fiquei bem apaixonada, assim, por preenchimento labial. E aí fui buscar técnicas e mais técnicas aí no aprendizado. E eu lembro essa primeira paciente como se fosse hoje, né? E aquele medo de deixar
o lábio da paciente torto ou muito inchado, enfim, dá aquela sensação ruim, né? A primeira vez a gente fica muito insegura. Mas, graças a Deus isso passou. Na verdade, a história que eu queria contar é assim. Todas as pacientes chegam aqui e a maioria quer esconder, né, os procedimentos, não querem contar que fez, esconder do marido, ou até mesmo das amigas, né, achar que nasceu daquele jeito. E é batata quando a paciente entra aqui na clínica que ela comenta, eu vou fazer, mas eu não queria que meu marido soubesse. Aquilo já me dá, eu já sei que eu vou deixar ela roxinha, né? Porque parece que quando não pode é que acontece. Foi dito e feito, né? O paciente veio, nossa, eu vou viajar amanhã e eu queria preencher os lábios e tal, mas meu marido não sabe. A primeira picadinha eu acertei um vasinho. O que aconteceu? Paciente roxa, né? Claro, foi viajar roxa, com aquele roxinho delicado, mas foi. Então, gente, essas histórias assim, é só com o tempo mesmo, é só a gente fazendo, é só a gente colocando a mão na massa pra gente entender o que acontece, né? O que é melhor você falar pro paciente. Hoje, por exemplo, se a paciente chegar pra mim e falar, então eu vou viajar amanhã, eu vou falar, então não faz o lábio, quando você voltar a gente faz, né? Porque a chance de ficar um roxinho, a chance de ter um hematoma, de inchar é muito grande, principalmente preenchimento labial, tá? Então tem chance de um inchaço, a probabilidade é de 90%, um paciente que faz um preenchimento labial tem um inchaço nas próximas 48 horas, né? Então a experiência te ensina aí que se o paciente vai viajar ou se o paciente quer esconder de alguém, que ele faça numa semana que ele não vai ver aquela pessoa e ele faça depois da viagem, né? Porque não dá pra esconder, tem coisas que não dá pra gente esconder. E quando o paciente pede, parece que acontece, né? Bom, pessoal, por que é importante saber fazer preenchimento labial? Hoje a procura de preenchimento labial é muito grande, tá? E harmonização sem preenchimento labial, pra mim, não existe. Porque a boca, como ela tem um movimento muito grande, como a gente tem movimentos, né, muito extenso, acaba tendo bastante marcas de expressão ao redor da boca, e é o preenchimento labial que nos ajuda muito aí no rejuvenescimento do lábio e da face como um todo, tá? Então, fazer harmonização sem um preenchimento labial é impossível, tá? Nem sempre você precisa dar volume, nem sempre precisa projetar, mas você precisa, muitas vezes, fazer sim o lábio, ou só hidratar ou fazer um contorno, que ele ajuda muito no rejuvenescimento e na harmonização como um todo, tá? Então ele é muito importante, tem que saber fazer essa técnica, tem que aprender a preencher lábio, porque ele faz parte e uma parte muito importante da harmonização, tá? É uma aplicação muito rápida, ela é feita em consultório, então a gente usa uma anestesia de dentista, tá? O bloqueio mesmo, e o paciente não sente dor nenhuma. Então ela é totalmente indolor, tá? Muito rápida, minimamente invasiva, e o resultado é imediato, tá? Então na hora o paciente já vê como vai ficar, tá? Já vê o volume, já vê o contorno, enfim, o resultado é na hora. E o paciente pode sair aqui da clínica e ter vida normal, tá? Pode fazer todas as atividades normais. Eu peço que evite atividade física apenas por 48 horas, mas o paciente pode sair daqui e ter vida normal, pode trabalhar, enfim, não tem restrições intensas, tá? Então eu acho muito bacana vocês aprenderem essa técnica, porque ela é muito, muito importante mesmo. Sem ela não tem como a gente trabalhar com rejuvenescimento e harmonização, certo? Qual o momento correto pra gente fazer esse preenchimento labial? Gente, não tem um momento correto, não tem uma data, não tem umidade, tá? É quando o seu lábio te incomodar. Se o seu lábio estiver te incomodando, se o seu lábio estiver... Se você estiver se achando feia, envelhecida, essa é a hora de fazer,
tá? É quando isso te incomodar. Então não tem assim nossa, com 15 anos você já pode fazer, não, tá? Quando o lábio estiver te incomodando, se você acha ele muito fino, se você acha ele pra dentro, se você acha que ele tá sem desenho, sem o cupido, não importa a idade, a gente pode estar fazendo, tá? Não tem uma regra para fazer preenchimento labial. Então, as pessoas com pouco volume, que não se sentem satisfeitas, são pessoas que a gente indica muito que faça, né? Pessoas que se incomodam com aquele sinal de envelhecimento, código de barra, né? Que são aqueles risquinhos que ficam aqui ao redor da boca. Essa é uma grande indicação também para preenchimento. Outra indicação que acho que muita gente nunca nem parou para pensar, mas pacientes que perderam aí, que tiveram problemas dentários, né? Perderam dentes, estão com implante, enfim, que tem aquela perda de sustentação do lábio, eu indico muito aí um preenchimento labial. Muitos pacientes aqui na clínica, a gente acaba fazendo uma reabilitação oral e no final dá aquele toque final ali de preencher o lábio, né? Para um sorriso ficar bem mais harmônico, dar um volume labial ali, ou até mesmo projeção, enfim. Então eu uso muito a técnica associada para pacientes aí que colocam implantes ou próteses em gerais, tá? Então essa é uma indicação muito grande aí para preenchimento labial. E de quanto em quanto tempo a gente tem que fazer esses preenchimentos? O preenchimento labial, o ácido hialurônico, ele dura cerca de 1 ano, mais ou menos. Então, de 8 a 12 meses, a gente sabe que ele tá ali no seu lábio. E aí vai muito do que você tá esperando, das suas expectativas com os seus lábios, se você quer ainda um pouco mais de volume, se você acha que já saiu tudo. Mas uma média aí que eu indico para a maioria dos pacientes é fazer uma vez por ano o preenchedor labial, que ele vai aí produzir colágeno, evitar o envelhecimento e dar aquele contorno, deixando um lábio bem mais sadio, mais sensual e até mesmo uma coloração bem mais bonita, tá? Os lábios que são muito ressecados são super indicados pra gente fazer o preenchimento labial, tá? Fica bem mais hidratado, fica a coloração fica mais bonita, a textura do lábio fica bem melhor. Então, a gente indica muito para pacientes que querem apenas hidratar mesmo, apenas deixar o lábio mais vistoso. Quem que não pode fazer? Tá? Quem que não pode? Grávidas não podem. Pacientes doentes autoimune descompensados não podem realizar preenchimento labial. E se o paciente tiver alguma lesão no lábio, tiver com afta, com herpes, com algum machucadinho, a gente não pode realizar. Tem que esperar sair essas feridas, tá? Total. E aí sim a gente realiza o preenchimento. Onde as pessoas acabam errando, né, no preenchimento labial? Eu acho que muitos profissionais cometem erros aí porque querem aplicar muito produto na primeira consulta, né? Eu indico sempre 1 ml por consulta é o suficiente, porque senão o paciente incha bastante e acaba a gente perdendo ali a referência de volume, de projeção e de contorno, tá? Então, eu indico 1 ml por sessão, aguarda de 20 a 30 dias, se quiser coloca outro ml depois. Então, esse eu acho que é um dos erros, né? Muitos profissionais acabam querendo colocar 2, 3 ml no mesmo lábio, ali numa mesma sessão. Eu acho que isso é um erro de preenchimento, tá? Outro erro é a gente acabar usando produtos ruins, de marcas ruins, né? Acaba tendo um edema muito grande nos pacientes. Outra coisa é usar produto errado, usar produto de consistência que não é para lábio, né? Então você pegar um material muito pesado, que às vezes a gente usa para dar uma sustentação facial e colocar no lábio, você acaba pesando o lábio demais e deixando ele sem expressão, né? Você ficando com uma fisionomia com uma expressão muito travada labial. Então, materiais muito pesados. E materiais muito leves que acabam fazendo só uma hidratação e não preenchendo nada. Então, acaba sendo só a parte de hidratação.
Então esses são os 3 erros aí que eu acho que acontecem muito, né? Usar muito ml na mesma sessão, usar material ruim, de marca ruim, e usar materiais muito pesados, né, com um peso molecular do ácido hialurônico, travando um pouco a mímica aí do rosto. Então essas 3 coisas eu acho que são erros aí que os profissionais acabam cometendo e que muitas vezes acaba fazendo com que o paciente nunca mais queira fazer, né, nunca mais queira executar essa técnica. Mas é que realmente usou técnica, usou alguma coisa errada, então por isso que aconteceu aí dos pacientes não gostarem. E a desvantagem, né? Será que tem alguma desvantagem? A única desvantagem que eu vejo em preenchimento labial é o inchaço, é o edema, tá? Mas é pouco tempo, é 48, no máximo 72 horas, a gente tem um edema aí bem considerável na região labial. Então, foi que nem eu disse no começo, não dá pra gente esconder, tá? Que fez preenchimento labial, a não ser que você fique trancado em casa. Então, todo mundo vai perceber, porque dá uma inchadinha, o lábio fica ali um pouco travado por uma semana. Então, essa é uma desvantagem que eu acredito que... Eu acredito ser uma desvantagem, porque tirando isso, não temos nenhuma desvantagem mesmo no preenchimento labial. E pós o procedimento, o que eu indico que o paciente faça? Ele pode pôr gelinho, né, para diminuir esse inchaço. Então, no dia da aplicação, colocar gelo ali no local ajuda um pouquinho. Não quero que massageie o lábio, tá? Senão vai espalhar o nosso preenchedor. Eu quero que ele fique ali no local que colocamos. Evitar ficar com o lábio muito estendido ou muito contraído. Então, tenta relaxar e ficar com a boca mais relaxadinha nas próximas 4, 6 horinhas, que é o tempo do material assentar e fixar naquele local. Tá? Evitar atividade física, tá? Eu não quero esforço físico nas primeiras 48 horas. E se ficar roxinho, né, a gente evitar aí a exposição solar, porque se a gente tomar sol em cima do roxinho, pode ficar uma mancha ali e demorar muito para sair. Então, a gente precisa evitar aí a exposição solar. E outra coisa que eu peço também é no dia do preenchimento labial, não passe maquiagem, não passe batom, não passe nada, tá? Pra deixar ali ele natural e no dia seguinte já pode passar, mas no dia que realizar o procedimento eu não quero que passe maquiagem no local, tá bom? E aí, de repente você faz aí uma aplicação de ácido hialurônico no lábio, dá aquele volume e não gosta. Será que dá pra gente reverter? Se for ácido hialurônico, se for material temporário, dá pra gente reverter sim. Aí a gente aplica hialuronidase nos locais que foram aplicado o ácido hialurônico e esse material é dissolvido, tá? Em cerca de 3 a 6 horas a gente não tem mais nenhum material ali quando é aplicada a hialuronidase, tá certo? Já se a gente fizer um lábio, fizer um preenchimento labial com materiais semi-permanentes e os permanentes, aí não tem como remover, tá? Aí a remoção é cirúrgica, não tem jeito, não tem outra opção. Temos que remover cirurgicamente se for com material semi-permanente e com material permanente, tá? Bom, então eu vou falar agora para vocês o passo a passo, como eu acabo realizando aí esses preenchimentos, tá? Primeira coisa, fotografia. Precisamos fotografar. Frente, perfil e 45 graus. Fotografia, além da gente conseguir fazer o antes e o depois, é um documento muito importante aí que a gente precisa ter em mãos, tá? Então, fotografo, anestesio. Anestesia não é pomadinha, tá? Não é anestesia tópica, eu faço anestesia infiltrativa, então anestesia de dentista. Dou 4 picadinhas, uma de cada lado, para que o lábio fique bem anestesiado e o paciente não sinta absolutamente nada, tá bom? Depois que estiver anestesiado e fotografado, aí sim eu faço a aplicação do ácido hialurônico. A aplicação ela pode ser com agulha ou com cânula, aí depende da técnica que eu vou usar e do que eu vou querer ali para aquele lábio, se eu vou querer projetar, se eu vou querer dar volume. Normalmente, quando eu vou fazer aqui o desenho do arco do cupido, eu faço com agulha, né? Se eu for dar uma projeção, eu acabo fazendo com cânula. Então,
a cânula e a agulha, ela é eleita dependendo do que eu quero, né, para aquele lábio, do que eu estou buscando fazer ali naquele paciente. Então eu acabo usando as duas técnicas, né, a cânula e a agulha, tá? Dependendo do que eu quero. E aí a gente acaba preenchendo e fazendo ali o contorno do lábio, o arco do cupido, os trabéculos labiais, né, que dão aqueles volumes. O filtro eu faço super pouco, não gosto muito, acho que fica muito marcado assim e fica muito artificial, não gosto, prefiro mais fazer o cupido, eu acho que já dá uma boa levantadinha aqui no lábio. Então é isso, pessoal, a gente conversou hoje um pouquinho sobre preenchimento labial. Eu espero ter ajudado vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui seus comentários, curtam meu vídeo e compartilhem, e até mais!